Você já sentiu aquela sensação amarga de estar se doando inteiro em um relacionamento, mas a outra pessoa parecia se afastar a cada gesto de carinho que você fazia? É como se quanto mais você entregasse, menos valor tivesse. Talvez você até tenha acreditado que amor é isso mesmo: insistir, lutar, se sacrificar até perder a si mesmo. Mas, e se essa fosse justamente a armadilha? E se tudo que você aprendeu sobre conquistar e manter alguém estivesse te afastando daquilo que realmente deseja? A verdade é que crescemos ouvindo que amar é dar tudo de si, que é se entregar sem medir, que quem ama aguenta tudo. Mas esse é um mito perigoso. Pense nisso. Quando você oferece algo em excesso, até mesmo algo bom, ele perde o sabor. É como colocar açúcar demais no café. A intenção é adoçar, mas o resultado é amargo. O excesso de esforço, de busca, de necessidade não gera amor, gera peso. E o que é pesado, cedo ou tarde, é deixado de lado. Muitos já passaram pelo mesmo vazio que você. Homens e mulheres que acreditavam que dedicação era suficiente para segurar alguém, mas no fundo acabaram se tornando invisíveis aos olhos de quem um dia dizia amar. Não porque não eram bons o bastante, mas porque confundiram amor com insistência, carinho com desespero, entrega com dependência. O coração ficou preso em uma lógica que nunca fez sentido. E existe um detalhe que ninguém conta. A pessoa que ama demais muitas vezes é vista como menos valiosa. Isso soa cruel, mas é real. Aristóteles dizia que a virtude está no meio, e talvez essa seja a chave que nunca nos ensinaram. O amor saudável não nasce da entrega total, nem do afastamento frio. Ele vive no equilíbrio, saber dar e também saber se preservar. O que mantém alguém ao seu lado não é o esforço, mas a energia silenciosa de quem não precisa provar o tempo todo que merece ser amado. Talvez você já tenha repetido frases que ecoam em tantas histórias. Ela disse que me amava e foi embora. Ele jurava que me queria, mas preferiu outro caminho. Essas palavras pesam, porque carregam não só a dor da perda, mas também a vergonha de ter acreditado. Mas escuta, não foi fraqueza, foi humanidade. Todos nós fomos ensinados a amar errado, a acreditar que quanto mais nos dobrássemos, mais fortes seriam os laços. Só que na prática, o laço se rompeu justamente por estar esticado demais. E esse vídeo não é apenas uma reflexão, é um espaço para quem cansou de se sentir culpado por amar. É um abrigo para quem já chorou sozinho, perguntando em silêncio: o que eu fiz de errado? Aqui você vai descobrir que não foi você, foi a ideia distorcida de amor que te colocaram desde cedo. O erro não está em sentir, mas sim em acreditar que só sentir bastava. Então, se até agora você carregou no peito essa dúvida cruel, respira fundo. Porque a partir daqui, vamos mergulhar em algo que pode mudar a forma como você enxerga o amor, as relações e até a si mesmo. Amar demais é como carregar uma mochila cheia de pedras sem perceber. No início você acha que são lembranças bonitas, gestos nobres, pequenas provas de afeto. Mas aos poucos esse peso começa a se acumular de forma silenciosa. Você anda mais devagar, respira com dificuldade, mas insiste em acreditar que está fazendo certo. Até que, um dia, não consegue mais seguir em frente. O curioso é que essa mochila não pesa só em você. Ela também cai sobre os ombros de quem está ao seu lado, sufocando a relação. O excesso de amor não é um presente. É um fardo embrulhado em papel bonito. Se pensarmos em uma balança, o amor saudável se mantém equilibrado quando há espaço para dois lados se expressarem. Mas quando alguém começa a colocar peso demais em apenas um dos pratos, o equilíbrio se perde. É nesse momento que surgem frases como: eu faço tudo por você e você não valoriza. Ou, ninguém vai te amar como eu amo. Essas falas que parecem declarações são na verdade confissões de desequilíbrio. Porque quando alguém sente necessidade de lembrar o outro do quanto está dando, isso já não é mais amor fluindo. É cobrança travestida de afeto. Imagine um abraço. O abraço perfeito é aquele que envolve, mas também permite espaço para respirar. Agora, imagine um abraço tão apertado que tira o ar. Pode parecer carinho, mas na prática é sufoco. Amar demais funciona da mesma forma. Você acredita que está segurando com força para não perder,
mas na verdade está tirando a liberdade que o outro precisa para permanecer. Paradoxalmente, quanto mais você tenta segurar, mais o outro quer escapar. O amor em excesso vira a prisão. E por trás dessa prisão existe um medo profundo, o medo de abandono. É como se cada gesto exagerado fosse um muro construído contra a possibilidade de ficar só. Só que esses muros, em vez de proteger, isolam. Você não permite que o outro entre de verdade porque o sufoca com suas próprias ansiedades. É como prender um pássaro em uma gaiola dourada. Pode até parecer carinho, mas na prática é medo de vê-lo voar. E quanto mais tempo ele permanece ali dentro, mais perde sua essência até que um dia não aguenta mais e busca a liberdade de qualquer forma. Na prática, isso se revela em situações simples. Mensagens o tempo todo, necessidade de resposta imediata, ciúmes de momentos em que o outro está com amigos ou família, pequenas cobranças que parecem banais, mas somadas se tornam insuportáveis. A pessoa que ama demais não percebe, mas o excesso de atenção se transforma em vigilância. E o excesso de cuidado se transforma em controle. E o mais cruel é que tudo isso nasce de uma intenção boa, amar. Mas boas intenções, quando mal dosadas, podem destruir mais do que construir. O que muita gente não percebe é que o amor em excesso também é uma forma de egoísmo disfarçado. Parece contraditório, mas pense comigo. Quando você sufoca alguém com sua intensidade, não está pensando no bem do outro, mas sim em aliviar a sua própria insegurança. Você ama não para libertar, mas para prender. Não para ver o outro crescer, mas para mantê-lo onde você se sente seguro. Amar demais nesse sentido não é generosidade, é medo travestido de devoção. E esse medo é o verdadeiro vilão da história. Ele se alimenta de experiências passadas, de abandonos antigos, de rejeições que deixaram cicatrizes. Quando você não olha para essas feridas, acaba colocando a responsabilidade de curá-las nas mãos de quem está com você agora. O problema é que ninguém consegue preencher um vazio que nasceu dentro de você. O máximo que o outro pode fazer é tentar, até se cansar. E quando ele vai embora, o vazio permanece, às vezes até maior. O amor é uma força paradoxal. Ele pode ser a chave que abre portas para horizontes infinitos, ou pode ser a corrente que prende pés e mãos em uma cela invisível. Tudo depende da forma como o vivemos. Existe o amor que aprisiona, aquele que exige, controla, sufoca e dita cada passo do outro. E existe o amor que liberta, aquele que confia, que dá espaço, que não precisa de grilhões para garantir presença. A diferença entre os dois é sutil, mas suas consequências são imensas. O amor que aprisiona se disfarça de cuidado. Ele diz frases como "é pro seu bem" ou "eu só quero te proteger", mas por trás desse manto de proteção existe uma sombra de insegurança. É como uma árvore que cresce, mas cujas raízes não suportam o vento. Em vez de se fortalecer, essa árvore tenta segurar o vento para que nunca sopre. Só que o vento é inevitável. O mundo existe além do relacionamento. E querer prender alguém ao nosso redor é tão impossível quanto tentar prender o tempo com as mãos. Já o amor que liberta se parece com um rio. Ele não força o curso, apenas flui. Ele não precisa construir barragens para garantir que a água não escape. Pelo contrário, sabe que quanto mais livre o curso, mais limpa e bela é a correnteza. Amar com liberdade é compreender que o outro não nos pertence, mas escolhe estar conosco todos os dias. E essa escolha tem muito mais valor do que qualquer prisão, porque permanecer por opção é mais forte do que permanecer por obrigação. Um exemplo simples. Pense numa criança aprendendo a andar de bicicleta. Se você segura firme o tempo todo, ela nunca aprenderá a pedalar sozinha. O medo de cair vai impedi-la de ganhar equilíbrio. Mas se você dá espaço, mesmo que com risco de alguns tombos, ela descobrirá a força das próprias pernas. No amor é a mesma coisa. O excesso de controle impede o crescimento, mas a liberdade ensina a caminhar junto, lado a lado, não um dependente do outro. E aqui está a virada. O amor que aprisiona nasce da carência, enquanto o amor que liberta nasce da confiança.
A carência diz: eu preciso de você para sobreviver. A confiança diz: eu quero estar com você porque juntos florescemos. A carência cria correntes invisíveis. A confiança constrói asas. Um prende por medo de perder. O outro segura levemente, sabendo que só fica quem realmente quer. Quando olhamos para relacionamentos duradouros e saudáveis, percebemos um padrão. Sempre existe espaço. Espaço para os amigos, para o trabalho, para os sonhos individuais. E nesse espaço, a relação não enfraquece. Ela se fortalece, porque quando cada um cresce no próprio caminho, traz de volta novas histórias, aprendizados e energia para compartilhar. É como dois músicos que ensaiam separados e depois se encontram para tocar juntos. A harmonia é ainda mais rica. O mais bonito é perceber que o amor que liberta não significa ausência de cuidado ou de entrega. Pelo contrário, é um amor maduro, que entende que liberdade e presença podem andar de mãos dadas. Você pode apoiar sem sufocar, pode proteger sem controlar, pode amar sem possuir. Porque amar de verdade não é segurar firme demais, mas abrir as mãos e permitir que o outro permaneça por vontade própria. E é nessa escolha diária, voluntária, que mora a verdadeira força do amor. Há um fenômeno silencioso que atravessa os relacionamentos e cria uma ferida quase invisível: a sensação de que sempre amamos mais do que somos amados. É como se estivéssemos entregando o coração inteiro, mas recebendo apenas migalhas de volta. Essa experiência é tão comum que parece fazer parte da condição humana. Mas será que é realmente assim? Ou será que carregamos lentes distorcidas que nos fazem enxergar amor de maneira desigual? Imagine uma balança. De um lado, você coloca todos os gestos de carinho que oferece: mensagens, atenção, cuidado, paciência. Do outro, espera que a pessoa faça o mesmo. Só que o problema é que a forma como damos amor nem sempre é a mesma forma como o outro sabe demonstrar. E é aí que surge a ilusão de desigualdade. O que para você parece pequeno, como uma palavra de incentivo ou um abraço apertado, para o outro pode ser o maior esforço do mundo. Mas há outro ponto mais profundo. Muitos de nós carregamos a ferida do abandono desde cedo. Talvez na infância tenhamos sentido falta de atenção ou vivido em lares onde o afeto era raro. Quando crescemos, essa ferida continua aberta e passamos a interpretar qualquer silêncio, qualquer demora, qualquer falta de resposta como rejeição. O outro pode estar presente, mas dentro de nós existe um eco que repete: você não é suficiente. E esse eco distorce a realidade. É como entrar em uma sala cheia de espelhos quebrados. O reflexo que vemos não corresponde à verdade, mas ainda assim acreditamos nele. Assim acontece com o amor. Carregamos rachaduras internas que transformam presença em ausência e carinho em frieza. E então sentimos que sempre damos mais, quando na verdade o que existe é uma dificuldade em perceber o que recebemos. Claro, há também relacionamentos onde realmente há desequilíbrio. Pessoas que se aproveitam do excesso de entrega do outro, que sugam energia sem oferecer apoio. Nesse caso, não é apenas uma percepção, mas um fato. O problema é que muitas vezes a pessoa que sente falta já está presa em um ciclo. Quanto menos recebe, mais se doa, na esperança de equilibrar. Só que, ironicamente, quanto mais se doa sem reciprocidade, mais vazio se sente. É um labirinto sem saída. Um exemplo simples é o de uma planta em solo seco. Você coloca água todos os dias, mas o solo não retém. A água escorre e a planta continua murcha. A questão não é a quantidade de água, mas a qualidade da terra. Do mesmo modo, não importa o quanto você se entregue, se o outro não tem estrutura emocional para absorver e retribuir. E nesse ponto, a reflexão precisa ser: será que é amor ou apenas carência disfarçada de dedicação? A saída para esse ciclo começa dentro de nós. É preciso olhar para as feridas antigas e entender de onde nasce essa necessidade de amar sempre mais. Muitas vezes, buscamos no outro a validação que nunca encontramos em nós mesmos.
E enquanto procuramos preencher esse vazio fora, ele só aumenta. Mas quando aprendemos a oferecer a nós mesmos aquilo que tanto pedimos, atenção, cuidado, amor, deixamos de depender do outro para sentir completude. E é justamente aí que o paradoxo acontece. Quando paramos de implorar por amor, quando aprendemos a nos amar de verdade, o mundo ao redor muda, as relações se equilibram, e não porque o outro fez mais, mas porque nossos olhos já não são os mesmos. Deixamos de medir amor como quem mede moedas, e passamos a viver o afeto como quem respira ar, livre, natural, abundante. E então, finalmente, percebemos que talvez nunca tivéssemos amado mais. Apenas tínhamos esquecido de amar a nós mesmos primeiro. As expectativas são como fios invisíveis que vamos amarrando ao redor do outro sem perceber. No começo, parecem leves, quase imperceptíveis, mas com o tempo se transformam em correntes pesadas. É como entregar um presente, e em vez de simplesmente dar, esperar que a pessoa reaja exatamente como imaginamos. Quando isso não acontece, o presente perde o valor e o gesto se transforma em frustração. No amor, esse ciclo acontece a todo momento. Damos esperando algo em troca, e quando a troca não corresponde, a mágoa nasce em silêncio. Pense em um roteiro de cinema que você escreve sozinho. Cada fala, cada gesto, cada resposta já está definida em sua mente. Agora, imagine que o outro não recebeu esse roteiro. Ele entra em cena sem falas decoradas, improvisando, vivendo o momento. Naturalmente, não vai agir como você planejou. E quando isso acontece, em vez de perceber que a expectativa era sua, você sente que o outro falhou. A armadilha da expectativa é essa. Transformamos o outro em personagem de uma peça que só nós conhecemos. Essa prisão emocional cria ressentimentos sutis. Você envia uma mensagem carinhosa e espera uma resposta no mesmo tom, mas o outro, ocupado ou distraído, responde de forma simples. O gesto dele não é falta de amor, mas você interpreta como descaso. Em questão de minutos, sua mente já construiu uma narrativa. Eu me importo mais, eu sinto mais, eu amo mais. E tudo isso nasceu de uma expectativa silenciosa, nunca comunicada. O peso das expectativas também se revela no tempo. Esperamos que o outro nos faça felizes, que cure nossas dores, que adivinhe nossas necessidades. Mas será justo pedir que alguém carregue o que nem nós mesmos conseguimos lidar? É como entregar uma mala cheia de pedras e exigir que o outro a carregue sem reclamar. O amor verdadeiro não pode florescer em solo de cobranças. Ele precisa ser leve como o vento, não pesado como corrente. Um exemplo prático está em amizades de longa data. Talvez você já tenha vivido algo assim. Oferece apoio em momentos difíceis, espera ser lembrado quando precisar, mas o outro não retribui da mesma maneira. A decepção é inevitável. Mas será que o problema está apenas no outro ou será que a raiz está em esperar que o amor seja sempre simétrico? A vida raramente é uma equação equilibrada, e quanto mais esperamos proporcionalidade, mais nos ferimos. Metaforicamente, a expectativa é como uma lente de aumento voltada para o vazio. Ela não nos deixa ver o que está presente, apenas o que falta. E quando o foco está no que falta, nenhum gesto parece suficiente. O perigo é que, pouco a pouco, o amor se desgasta, não pela falta real de afeto, mas pela insistência em esperar que ele se manifeste da forma exata que desejamos. A chave está em substituir expectativa por clareza. Expectativa é esperar sem comunicar. Clareza é expressar o que se sente e precisa. Quando dizemos ao outro, eu gosto quando você me manda mensagens, transformamos um peso em convite. Quando pedimos com leveza em vez de cobrar em silêncio, abrimos espaço para que o amor flua sem a sombra da obrigação. Assim, o amor deixa de ser um contrato cheio de cláusulas invisíveis e se torna um espaço de liberdade. Um lugar onde podemos receber o inesperado, nos surpreender com gestos que não estavam no roteiro e ainda assim sentir gratidão. Quando aprendemos a soltar a corda da expectativa, percebemos que o amor não precisa ser moldado, ele precisa ser vivido. O medo de perder é como uma sombra que se estende mesmo nos dias de sol. À primeira vista, parece apenas cuidado ou zelo, mas logo se transforma em vigilância, cobrança e até desconfiança. No fundo, não é o outro que vigiamos, é a nós mesmos que não acreditamos ser suficientes. A insegurança é como um eco dentro da mente repetindo, e se ele encontrar alguém melhor?
E se ela perceber que pode ser mais feliz sem mim? Esse eco não cala, e quanto mais tentamos ignorar, mais alto ele se torna. Imagine estar diante de um copo de cristal precioso. Você o segura com tanta força, com tanto medo de que caia e se quebre, que acaba aumentando a chance de ele realmente escorregar das suas mãos. O amor, quando envolto em insegurança, vive a mesma lógica. Quanto mais tentamos controlar para não perder, mais sufocamos o espaço necessário para que ele respire. E o que não respira, não dura. Esse medo também cria ilusões. A mente insegura inventa sinais onde não existem. Um olhar distraído vira indiferença. Um atraso na resposta se transforma em rejeição. Pequenos gestos, interpretados pelo filtro da insegurança, crescem até se tornarem monstros. E quando a imaginação toma o lugar da realidade, um relacionamento passa a ser vivido mais dentro da mente do que fora dela. O curioso é que o medo de perder não tem origem no outro, mas em nós. Ele nasce das feridas antigas, das rejeições não curadas, das comparações silenciosas. É como carregar um espelho rachado. Não importa o quão belo seja o reflexo diante de você, sempre parecerá imperfeito. E sem perceber, exigimos do outro que colhe as rachaduras que pertencem à nossa própria história. Mas há uma verdade difícil de aceitar. O amor nunca é garantido. Nenhum contrato, promessa ou aliança elimina completamente a possibilidade da perda. E, paradoxalmente, é justamente essa vulnerabilidade que torna o amor tão valioso. Se fosse eterno por imposição, perderia a beleza. Amar é viver com a consciência de que pode acabar e, ainda assim, escolher cuidar, cultivar e permanecer. Uma metáfora clara está no voo dos pássaros. Quando tentamos segurar uma ave com força, ela se debate, perde o ar, sofre. Mas se abrimos as mãos e permitimos que ela fique por vontade própria, ela retorna por escolha, não por prisão. Assim é o amor verdadeiro. Ele só existe enquanto for livre. O medo de perder é a gaiola invisível que, em nome da segurança, acaba afastando. A cura não está em eliminar completamente o medo, mas em aprender a acolhê-lo sem deixar que governe nossas ações. O medo pode bater a porta, mas não pode segurar o volante. Para isso, precisamos construir segurança dentro de nós, compreender nosso valor, aceitar nossas imperfeições e perceber que, mesmo se alguém partir, continuamos inteiros. Amar não pode ser um atestado de que valemos, mas uma celebração do que já somos. Quando entendemos isso, o medo de perder diminui. Ele pode até sussurrar, mas não grita mais. O relacionamento deixa de ser uma corda esticada prestes a arrebentar e se torna um espaço de confiança, onde o outro não precisa ser vigiado, mas apenas visto. Onde a presença não é exigida, mas apreciada. E nesse espaço de liberdade, paradoxalmente, é onde o amor mais floresce e se fortalece. O silêncio é como um personagem invisível dentro de qualquer relação. Ele não grita, não interrompe, não faz barulho, mas muitas vezes é mais ensurdecedor do que qualquer discussão. Existe o silêncio que acolhe, aquele que é confortável, como o descanso depois de um longo dia, onde duas pessoas podem dividir o mesmo espaço sem dizer uma palavra e ainda assim sentirem-se próximas. Mas existe também o silêncio que pesa, que cria um abismo entre corações, que transforma a sala cheia em um deserto. Esse silêncio não é ausência de palavras, é ausência de presença. Em muitos relacionamentos, o silêncio é usado como arma. Quando a raiva ou a frustração não encontram caminho de diálogo, surge a escolha de calar. Não como descanso, mas como castigo. O famoso tratamento de gelo não fere com gritos, mas com ausência. É como fechar uma porta sem tranca. Do lado de fora, o outro sabe que pode entrar, mas não encontra coragem, porque o vazio fala por si. Esse tipo de silêncio não resolve, apenas acumula. É uma panela de pressão invisível prestes a explodir. Mas há também o outro lado. O silêncio pode ser escudo. Em momentos de discussão acalorada, calar pode ser a escolha mais sábia. Não porque estamos nos omitindo, mas porque entendemos que algumas palavras, se ditas no calor da emoção, se tornam cicatrizes.
Quantos casais não se arrependem de frases lançadas sem filtro, palavras que nunca deveriam ter saído, mas que, uma vez ditas, não voltam mais? Às vezes, o silêncio é a pausa necessária para que a razão volte a assumir o controle. O problema surge quando confundimos pausa com costume. O silêncio que deveria ser respiro vira regra. A comunicação vai minguando, os detalhes deixam de ser compartilhados e, sem perceber, a intimidade começa a morrer. O amor não se perde apenas em grandes brigas. Muitas vezes ele escorre pelas frestas do não dito. Como uma planta que não recebe água, o relacionamento seca pouco a pouco. Uma metáfora clara é o fogo. Se a chama está forte, você pode soprar e ela se mantém. Se está fraca, um único sopro a apaga. O silêncio pode ser vento. Em alguns momentos fortalece, em outros destrói. A diferença está na intenção. O silêncio usado como cuidado pode salvar. O silêncio usado como fuga pode matar. E aqui está o ponto essencial. O silêncio não é neutro, ele carrega mensagens. Às vezes o que não é dito pesa mais do que as palavras ditas. Na prática, aprender a lidar com o silêncio é aprender a traduzir seus sinais. Se o silêncio vem de exaustão, pode significar preciso de espaço para processar. Se vem da dor, pode significar não sei como pedir ajuda. Mas se torna constante, se ocupa o lugar da conversa, é sinal de alerta. Relações saudáveis não vivem de adivinhações. É preciso criar coragem para transformar o silêncio em diálogo, por mais desconfortável que seja. Por isso, o convite aqui é simples. Use o silêncio como aliado, não como arma. Permita-se calar para evitar feridas. Mas não deixe que o calar vire abandono. Compartilhe, mesmo que seja difícil, mesmo que as palavras pareçam imperfeitas, porque no fim, não são os erros de fala que mais destroem, mas o silêncio que esconde, sufoca e distancia. O amor precisa de palavras para se manter vivo, assim como precisa do silêncio para descansar. O equilíbrio entre os dois é o que define se o relacionamento floresce ou se desmorona em silêncio. O passado é como uma bagagem invisível que carregamos em cada passo. Ele não se vê, mas se sente. O peso nos ombros, o aperto no peito, a dúvida que surge sem aviso. Muitos homens vivem relacionamentos atuais enquanto carregam traumas antigos, rejeições mal curadas, decepções que nunca foram digeridas. E sem perceber, repetem padrões que acreditavam ter deixado para trás. É como tentar caminhar com sapatos de chumbo. Cada passo exige esforço extra e o caminho parece sempre mais longo. As lembranças se infiltram de forma sorrateira, um gesto que lembra alguém que nos feriu, uma palavra que ecoa da infância, um olhar que desperta insegurança antiga. O passado se mistura ao presente e distorce a percepção da realidade. A dor antiga se apresenta como alerta, mas muitas vezes atua como sabotagem. A pessoa que está ao nosso lado não é o antigo algoz, mas somos nós que projetamos nele os fantasmas de outrora. Imagine uma casa com paredes cheias de rachaduras. Cada trauma é como uma rachadura não reparada, e a água da dúvida escorre por elas, enfraquecendo a estrutura do relacionamento. Às vezes tentamos pintar por cima, ignorar, cobrir com palavras bonitas ou gestos generosos, mas, até que se consertem as rachaduras, qualquer tempestade faz vazamentos. O passado não é algo a ser eliminado, é algo a ser entendido, processado e transformado em aprendizado, para que a estrutura emocional se torne sólida. Outro problema é a comparação silenciosa. Muitos homens olham para o presente e veem apenas reflexos do que foi perdido, das oportunidades não aproveitadas, das relações que fracassaram. Comparar a parceiro atual com fantasmas antigos é injusto e destrutivo. É como tentar atravessar uma ponte nova olhando apenas para o abismo que ficou para trás. Essa comparação impede que se construa a intimidade real, porque sempre há uma sombra sobre cada gesto, cada palavra, cada toque. Mas a boa notícia é que é possível transformar o passado em aliado. O primeiro passo é reconhecer, admitir que certas feridas existem e que elas influenciam suas escolhas. O segundo passo é aprender com elas, identificar padrões repetidos, compreender gatilhos emocionais e desenvolver estratégias para não cair na mesma armadilha. E o terceiro passo, talvez o mais difícil, é perdoar. Não necessariamente o outro, mas a si mesmo, pelo que carregou, pelo que permitiu e pelo que não sabia na época. Uma metáfora poderosa é o rio. O passado é a nascente, e o presente é o leito que ele segue. Não se pode impedir a nascente de existir, mas é possível limpar o leito
remover pedras e galhos que obstruem o fluxo. Assim o rio corre limpo, trazendo vida ao que está à frente. Se insistirmos em deixar os obstáculos antigos no leito, a água estagna, cria lama e prolifera apenas dor. Quando o presente flui sem interferência do passado, a relação ganha frescor, intensidade e liberdade para existir de fato. Por fim, entender que o passado não precisa definir o futuro é libertador. Cada relação, cada momento é a oportunidade de escrever algo novo, mas isso exige consciência, coragem e atenção plena. Deixar o passado influenciar sem controle é permitir que ele decida pelo presente. Transformá-lo em aprendizado é assumir a direção da própria vida emocional. Só assim se torna possível amar de forma íntegra, sem fantasmas, sem culpa, sem necessidade de repetir padrões que não servem mais. O passado deixa de ser prisão e se torna mapa, guia silencioso que aponta para o caminho da maturidade emocional e do amor consciente. A presença é muito mais do que ocupar um espaço físico. É energia que ecoa mesmo quando você se retira. Homens que se doam demais acreditam que a ação constante é o que gera valor. Mas, na verdade, o valor está no efeito que você deixa ao se ausentar. Imagine uma vela. Se queimar completamente, não resta luz. Mas se brilhar no momento certo, mesmo por pouco tempo, sua chama é lembrada. A presença verdadeira não implora, não se mostra em excesso. Ela é sentida no silêncio, no espaço que você deixa ao redor, na calma que transmite enquanto o mundo ao redor se agita. Estar presente sem precisar de aprovação é um exercício de força interna. Muitos homens confundem a atenção com poder, mas a atenção é efêmera. Poder é aquele efeito invisível que ninguém consegue ignorar. Pense em uma pedra lançada em um lago calmo. O impacto cria círculos que se expandem, mesmo muito depois da pedra ter afundado. A presença funciona igual. O que você imprime de verdade ecoa, provoca reflexão e desperta desejo sem esforço aparente. E isso não é arrogância, é alinhamento consigo mesmo. É ser inteiro independentemente da validação externa. Ser inesquecível não tem a ver com perfeição ou com tentar agradar. Tem a ver com intensidade silenciosa. Imagina alguém que entra em uma sala e não precisa gritar para ser notado. Sua postura, seu olhar, a calma que emana, tudo comunica mais do que palavras poderiam. Esse efeito é construído por hábitos internos. Disciplina emocional, respeito pelos próprios limites, autoconsciência. Um homem que cultiva isso sabe que ser lembrado não depende do que faz, mas de quem é. Ele entende que qualquer gesto fora de alinhamento é desperdício de energia. A dinâmica do desejo funciona como música. Quando tudo é previsível, a melodia se torna monótona. Mas uma pausa estratégica, um silêncio, um gesto inesperado, cria tensão e atenção. Homens bons demais muitas vezes entregam todas as notas de uma vez e o efeito se perde. A presença inesquecível é justamente saber dosar, falar menos, agir com intenção, escolher os momentos em que se revela e os momentos em que se retira. Esse equilíbrio gera magnetismo silencioso que ninguém consegue ignorar. Outro ponto crucial é a escassez emocional, não no sentido de se tornar frio, mas de preservar a própria energia. Quando você está disponível para tudo e todos, torna-se previsível, transparente e fácil de substituir. A escassez estratégica cria valor. É como o tesouro escondido em uma floresta calma. Se todos pudessem acessar sem esforço, não teria valor. Mas quando é raro e selecionado, desperta atenção, respeito e desejo. A escassez bem aplicada é presença multiplicada. A presença também é construída pelo domínio da própria narrativa interna. Homens que não se deixam dominar por dramas externos, críticas ou rejeições irradiam estabilidade. Imagina um barco no meio da tempestade. Ele permanece firme porque o seu leme está bem ajustado. Esta estabilidade emocional não é visível imediatamente, mas é sentida. Ela transmite confiança, segurança e magnetismo. Quem observa percebe inconscientemente que se trata de alguém que não será abalado facilmente. Por fim, ser inesquecível sem esforço exige autoconhecimento, coragem e disciplina.
Não se trata de manipulação, jogos psicológicos ou estratégias superficiais. Trata-se de viver alinhado com seus valores, com sua verdade e permitir que sua presença seja percebida como contraste diante da mediocridade emocional ao redor. Um homem que compreende isso sabe que o desejo não se compra, não se implora, não se explica. Ele se provoca. E quando a presença é cultivada assim, o impacto se torna inevitável. Ele não precisa correr atrás de atenção, porque a atenção o encontra naturalmente. O homem que finalmente se escolhe entende que o poder não está em agradar, mas em honrar a si mesmo. Ele percebe que a validação externa é temporária, que tentar ser aceito por quem não enxerga seu valor é desperdício de energia. Imagine uma árvore que cresce firme em um terreno difícil. Ela não pede sol, não implora chuva, apenas se fortalece, se ajusta e continua a crescer. Essa é a metáfora do homem que se escolhe. Raízes profundas, tronco firme, folhas que se movimentam com o vento, mas nunca se quebram. Escolher-se não significa se tornar indiferente ou insensível. Significa entender que o amor próprio é o primeiro critério de qualquer relação saudável. Ele deixa de ser o reflexo das expectativas alheias e passa a ser a fonte de sua própria força. Imagine alguém construindo um castelo de areia na maré. Se ele depender de cada onda, nunca terminará. Mas se erguer a base com firmeza, cada onda que vier só reforçará sua resiliência. É assim que o homem que se escolhe constrói seu valor, com consistência interna, não com aprovação externa. O silêncio torna-se sua ferramenta mais poderosa. Enquanto homens que se doam demais gritam, se justificam e explicam, o homem que se escolhe mantém postura, observa e decide quando agir. Ele compreende que presença estratégica supera esforços incessantes. É como uma escultura. O impacto não está em cada golpe de cinzel, mas no resultado final, na forma completa que se revela aos olhos de quem observa. A ausência, nesse sentido, não é abandono, é demonstração de valor. Aprender a dizer não é outro marco desse despertar. Não é recusa por arrogância, mas por preservação. Cada limite definido é um sinal silencioso de alto valor. É como acender faróis na noite. Cada luz define o caminho, orienta e protege o espaço interno. A presença se torna, então, não apenas física, mas energética, emocional, quase magnética. Quem está ao redor sente que há alguém que não se dobra, alguém que não implora, alguém que simplesmente é. Inteiro. A transformação se consolida quando o homem entende que a vida não precisa girar em torno do afeto alheio. Ele cria seu próprio eixo, sua própria narrativa. Cada escolha passa a refletir sua autonomia e identidade. Imagine um rio que corre livremente. Ele não pergunta se o oceano o quer. Ele segue seu curso, cria beleza, força e impacto simplesmente por existir. Essa é a força do homem que se escolhe. Sua trajetória não depende do reconhecimento de outros, mas da fidelidade a si mesmo. O magnetismo que ele gera não é superficial. Não é charme barato, nem esforço calculado. É resultado da clareza interna, da coerência entre pensamento, palavra e ação. As mulheres ao redor sentem essa diferença intuitivamente. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser real, íntegro e inabalável. Como o eco de um sino distante, sua presença reverbera sem precisar de atenção explícita. É impossível ignorar quem se mantém inteiro, mesmo na ausência. E é exatamente isso que torna alguém inesquecível. E, finalmente, o homem que se escolhe aprende que o desejo e a conexão surgem naturalmente quando se vive alinhado com si mesmo. Ele não implora, não se oferece desesperadamente, não compete por atenção. Ele observa, respira e age com intenção. Sua vida pulsa de forma autêntica, e essa autenticidade é irresistível. Ele se torna uma referência de valor, não pelo que faz, mas pelo que é. O verdadeiro poder não está em controlar, mas em se tornar indispensável para quem tem percepção suficiente para enxergar. Agora, se você chegou até aqui, saiba que a virada é possível. Não é sobre mudar quem você é para caber em expectativas externas. É sobre assumir sua própria importância, fortalecer sua presença e construir uma vida onde você se escolhe todos os dias.
A partir desse momento, você não corre atrás do afeto. Você se torna inteiro, magnético e a atenção que merece vem naturalmente, porque você finalmente entendeu. A liberdade real está em ser o homem que nunca mais precisa mendigar amor ou aprovação. Se você chegou até aqui, significa que está pronto para se escolher de verdade. Não espere mais que alguém perceba seu valor. Seja você a primeira pessoa a enxergar a sua força. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdos que vão transformar sua postura, sua mente e a forma como você se relaciona. Cada vídeo é uma oportunidade de evoluir, de deixar de ser o homem que corre atrás e se tornar o homem que é lembrado, respeitado e desejado naturalmente. Se este vídeo tocou você, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Comente abaixo, eu escolho a mim mesmo. E vamos juntos criar uma comunidade de homens que não mendigam atenção, mas que constroem presença, força e impacto. Lembre-se, a mudança não é sobre fazer o que os outros esperam, mas sobre ser a pessoa que você merece ser. E se você quer mergulhar ainda mais fundo, há materiais exclusivos, exercícios práticos e insights sobre como dominar sua mente e sua energia disponíveis no link da descrição. Não deixe para depois. Cada minuto que você não se escolhe é um minuto desperdiçado vivendo pelos outros. Comece agora. Seja o homem que não precisa se explicar, que não implora por atenção e que se torna inesquecível pela própria presença.